Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ele anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD valem 30 graus e o ângulo ACB vale 105 graus, como mostra a figura. A altura H do mastro da bandeira em metros é... Bom, então assim, ó, eu tenho que a pessoa está nesse ponto A, ela caminha para a sua direita 50 metros, aqui ó, 50 metros, e vem até o ponto C. Quando ela está no ponto A, ela visualiza o mastro, né, o topo do mastro ponto B com um ângulo de 30 graus. E quando ela está no ponto C, avista o topo com um ângulo de 30 graus. Bom, isso está me dando a figura na realidade, né? Aqui não é que ela enxerga o ponto B, mas da linha de visão da pessoa até o topo do mastro com a linha da distância que percorre, né, desse percurso, tem 30 graus. É o que ele está dizendo aqui, ó, ângulos B a C na figura. Pega a letra do meio, ó. Então é o ângulo A em relação a B e C. Então o ângulo A em relação a B e C é 30 graus. Está aqui, ó. Tá aqui o ângulo dado. E o ângulo BCD é a mesma coisa. Então é o ângulo C em relação a B e D. Ângulo C em relação a B e D. Então aqui, ó, tá o meu 30 graus. E o ângulo ACB 105 graus. Aí eu no vértice C mais uma vez em relação a e B. Então em relação a e B 105 graus está aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de 105 graus. Beleza. Então essas são as informações. Ele pede a altura do mastro. Então vou botar aqui, ó, a altura do mastro, H, ele quer descobrir. Começo observando que essa altura do mastro, na realidade, ele se refere a um cateto do triângulo retângulo. Qual o triângulo retângulo? Este aqui, ó, deixa eu colocar assim, ó, esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou destacando. Então, esse triângulo retângulo aí, ele tem os vértices aqui C, aqui no ângulo reto é D, e aqui o ponto B, que é o topo do mastro. Isso aqui é o mastro onde está a bandeira. Ok? Então o que acontece? Ó, aqui está o H que eu preciso, e eu sei que esse ângulo aqui em C é 30 graus. Então observa que pela trigonometria do triângulo retângulo, eu consigo facilmente descobrir a altura desse mastro, né, que seria o cateto oposto a esse 30 graus, se eu soubesse esse cateto, CD, ou essa hipotenusa BC. Então, na verdade, minha busca agora é por determinar ou essa hipotenusa ou esse cateto. Bom, então eu vou para um outro triângulo. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo maior. Esse triângulo que é um triângulo obtusângulo, né? É um triângulo com um ângulo de 105 graus, um ângulo obtuso. Então vou retomar esse desenho também aqui para ti, ó. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Aqui eu tenho um ângulo de 105 graus. Aqui eu tenho 50 metros, né? O ponto A aqui, ponto C aqui. E aqui, mais uma vez, é o ponto B. Aqui é o ponto B. Ok. Aqui 50 metros. Eu sei que aqui 30 graus. Ok. Pensa comigo, se eu sei que aqui é 30 graus, aqui é 105 graus, esse ângulo eu também posso conhecer, também posso determinar, bem fácil. Porque 30 graus mais 105 graus, isso me dá 145 graus. Para 180, está faltando o quê? 45 graus. Então esse 45 graus se refere a esse ângulo aqui, ó. 45 graus. Então nota que ele não me deu esse ângulo, né? Esse aqui, ó. Ele não me deu esse ângulo, mas eu pude determinar. 45 graus. Ok. Observa que este segmento AB aqui, ó, é o mesmo, aliás, esse segmento BC aqui, ó,
é o mesmo que essa hipotenusa aqui BC, ó. Ó, é esse lado aqui que eu vou fazer numa outra cor, ó. Tu vê que esse lado aqui ele coincide com os dois triângulos, ó. É a hipotenusa do triângulo retângulo e é um lado desse outro triângulo maior aí. Então, se eu consigo determinar esse lado que eu vou chamar aqui de x, é a mesma coisa que encontrar essa hipotenusa aqui, x. E aí, através dessa hipotenusa, no triângulo retângulo, eu facilmente calculo h. Bom, então eu vou fazer isso, eu vou calcular esse x. Como é que eu posso calcular esse x? Observa que esse x está fazendo parte, nessa figura de baixo, de um triângulo qualquer. Observa que não é um triângulo retângulo e nem equilátero. Então, quando o triângulo não é retângulo, não é equilátero, é um triângulo, assim, vamos dizer, mais feio, mais disforme, mais desorganizado, então é um triângulo qualquer. E o triângulo qualquer, ele sempre pressupõe uma resolução, ou ele geralmente pressupõe uma resolução dos seus lados, ou de um dos seus lados, pela lei dos senos ou lei dos cossenos. E aí, a lei dos senos, geralmente eu realizo, aplico, quando eu conheço dois ângulos, e aí, consequentemente, eu conheço três, né? Porque a soma deles é 180, então se eu sei dois ângulos, eu sei três. E eu conheço apenas um lado. Já na lei dos cossenos, é o contrário. Eu conheço geralmente apenas um ângulo, ou conheço, ou eu tenho pelo menos como referência um ângulo, e aí conheço, em geral, dois lados. Observe então que nesse triângulo eu conheço o quê? Eu conheço dois ângulos, automaticamente 3, e um lado igual a 50. Então é uma aplicação típica da lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que um lado qualquer dividido pelo seno do ângulo oposto, sempre isso se mantém como constante, dá sempre a mesma coisa. Então, se eu pegar qualquer um dos três lados e dividir pelo seno do ângulo oposto, sempre resulta o mesmo valor. Então, isso aí eu vou aplicar nessa figura de baixo aqui. Vou escolher o x primeiro para garantir a sua existência no exercício. Então, escolhi o lado x. X dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto a x é 30 graus. Portanto, seno de 30 graus. Isso é igual a um outro lado. Eu vou pegar o 50, é o lado conhecido. Lado 50, divide pelo seno do seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto a 50? 45. Então, seno de 45 graus. E aí parto para substituições. X sobre seno de 30 graus, que é 1/2, igual aqui 50, divide por seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Aqui eu posso estabelecer o cancelamento, ó, desse 2 com esse 2, tá? E o exercício vai ficar mais rápido, tipo x multiplica por raiz de 2 e 1 vezes 50. Esse é um jeito de fazer bem rápido. Se eu ficar um pouco receoso em cancelar esses dois aqui, eu multiplico cruzado normal nesse formato mesmo, ó. Então aqui, ó, x multiplica por raiz de 2 sobre 2. Então eu fico com x vezes raiz de 2 sobre 2. Isso igual ao outro cruzamento, que é 1/2 vezes 50. Ou 50 vezes 1/2, como queiram. 50 vezes 1/2. Aí eu vou poder cancelar, ó. Esse 2 aqui é como se fosse multiplicando tudo, né? É produto. Aqui também, 50 vezes 1/2 é o mesmo que 50 vezes 1 sobre 2. E aí eu posso cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Me sobra que x vezes raiz de 2 é igual a 50 vezes 1, que é 50. E o x, então, 50 divide por raiz de 2. Que aí eu posso racionalizar ou não, né? Se eu quiser racionalizar aqui, ó, multiplico por raiz de 2 e raiz de 2. Tá? Aí vai dar 50 raiz de 2 sobre 2. E eu não vou fazer isso ainda, por quê? Porque esse valor de x aqui é um valor intermediário da resolução, não é o final do exercício. Então eu vou manter essa raiz no denominador, por opção minha, e vou seguir a resolução. Aí eu volto aqui para cima, para a figura de cima.
eu quero o x, não, o x agora acabei de determinar, né? O x eu sei, o x é 50 sobre raiz de 2. Então isso aqui, ó, é 50 sobre raiz de 2. O que eu quero é o h. Esse h para mim, nesse triângulo retângulo aqui, ó, ele é o cateto oposto a 30. Então ele é cateto oposto. E o 50 sobre raiz de 2 é a minha hipotenusa. E aí eu entendo que cateto oposto e hipotenusa pode ser relacionado através do seno. E aí continuo com isso então. Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a 1/2. 1/2 é igual cateto oposto é o h. E a hipotenusa é 50 sobre raiz de 2. Faço os cruzamentos aqui, ó, como eu fiz da outra vez. Então vou cruzar aqui, ó, 2 vezes h, 2h, igual 1 vezes 50 sobre raiz de 2, que vai dar 50 sobre raiz de 2. Isso vai fazer com que o h fique, esse 2 passa dividindo, 50 divide por 2 raiz de 2, né? O 2 veio aqui para baixo acompanhar esse raiz de 2. Aí eu tenho que 50 divide por 2 dá 25, h igual a 25, divide por raiz de 2, aí sim eu vou ter que racionalizar, né? Racionalizo aqui, poderia ter racionalizado aqui, ó, mas por opção não quis, então eu racionalizo agora. Multiplico aqui por raiz de 2, em cima e embaixo. Isso vai me resultar altura igual 25 raiz de 2 sobre 2. Está aí a resposta. 25 raiz de 2 sobre 2. Aí eu procuro isso nas alternativas e não encontro. Isso por quê? Porque ele optou, como alternativa, isso até nem é uma coisa muito comum, ele optou em fazer a divisão aqui, ó, de 25 por 2, que dá 12,5. E aí então ele optou como resposta h igual a 12,5 raiz quadrada de 2. Isso eu tenho na letra B, ok? 12,5 raiz de 2. Antes de encerrar o vídeo, eu quero rapidamente te mostrar uma outra situação aqui, nesse exercício, justamente nesse triângulo retângulo aqui, ó, onde eu finalizei o cálculo. Olha só, que deu todo esse rascunho aqui, ó. Então eu quero falar sobre esse triângulo. Por que eu quero falar sobre esse triângulo? Porque esse triângulo é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus. E sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então todo esse cálculo aqui, ó, tudo isso, eu poderia ter substituído fazendo o quê? Fazendo a metade da hipotenusa. Então a hipotenusa é quanto? 50 raiz de 2. Então aqui nesse pedacinho aqui, ó, fazer aqui de... aqui, ó. Aqui eu podia ter feito então 50 sobre raiz de 2, que é a hipotenusa, dividido por 2. Isso é o mesmo que 50 raiz de 2 vezes 1/2. Simplifica aqui, ó, vai dar 25 sobre raiz de 2. E aí racionaliza, né? Como foi feito aqui embaixo, ó, racionaliza. Aqui, ó. E aí tu vai encontrar os mesmos 12,5 raiz de 2, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado. O vídeo ficou um pouquinho extenso na situação aí do tempo, mas lembrando para ti sempre que o objetivo do canal é o teu aproveitamento, né? A minha preocupação não é o tempo, mas que tu tenha o entendimento pleno da questão, que tu realmente conheça os aspectos secundários e consiga, a partir daí, criar uma expectativa de resolução mais interessante para os próximos exercícios, ok? Fica o meu abraço, bons estudos e até a próxima.